Todos os caminhos conduzem a Deus? Meu prezado irmão, minha prezada irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração agora e para todo sempre. E aqueles que creiam, digam amém, assim seja. A pergunta que fiz no início do nosso programa é: todos os caminhos conduzem a Deus? É muito comum a gente encontrar pessoas afirmando que todos os caminhos conduzem a Deus. Qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a maneira de você viver, qualquer que seja o seu entendimento, todos os caminhos conduzem a Deus. E todo mundo pensa que isto é verdade. E isto é uma grande mentira e é uma das grandes artimanhas de Satanás para enganar e iludir o povo de Deus. E onde nós vamos buscar esse estudo? Vamos buscar no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 22. Vejam bem o que está escrito no capítulo 13, no versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei donde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava-nos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei donde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Meu irmão, nós trouxemos aqui esta palavra, porque já que falam que todos os caminhos conduzem a Deus e enganam o povo com esta frase, é preciso lhe dizer que para entrar no céu, para chegar no reino, só um caminho é que nos leva lá. Só um, mais nenhum. Então todos aqueles que afirmam que todos os caminhos conduzem a Deus estão fazendo uma ilação, uma mentira, um engodo, um engano para iludir o povo, e isto eu chamo de artimanha de Satanás, artimanha do diabo para enganar o povo. Jesus foi muito claro. Aqui diz que Jesus andava pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aqui nós temos um ensinamento maravilhoso. Qual é? Jesus caminhava pela cidade, andava pela cidade, passava pelas cidades e ensinava o povo em caminho de Jerusalém. A palavra Jerusalém, além da cidade física que representa, ela tem o significado do céu, ou seja, a nova Jerusalém, para onde todos vamos, para onde um dia todos seremos caminhados, a nova Jerusalém. E Jesus ia em direção a Jerusalém. Aí alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ou são muitos? Todos os caminhos conduzem a Deus? Será que tudo dá certo para a gente chegar lá em cima? Ao que Jesus respondeu: olha bem, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Olha só a condição que Deus nos coloca para nós chegarmos no reino dos céus. Nós temos primeiro de nos esforçar. E Jesus diz, desde João Batista, os que conseguem o reino de Deus vão consegui-lo com muita força, com muito esforço. Então não é brincando, não é chupando pirulito, não é comendo amendoim que nós vamos chegar no reino dos céus, não. É com muito esforço.
mas com muito esforço. É o que sempre Jesus ensinou. O reino dos céus é obtido com muita força, com muito esforço. E aqui ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então a porta do reino de Deus é uma porta estreita, porque o caminho é íngreme, o caminho é difícil, o caminho também é estreito. A porta do inferno é uma porta larga, é uma porta enorme, e o caminho é enorme, é largo, é bom, é bonito, é um caminho que não precisa esforço, é caminho de descida, não precisa esforço, não precisa nenhum problema. E Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E ele diz em seguida: muitos procurarão entrar, mas poucos é que o conseguirão. Muitos vão tentar entrar. Muita gente vai chegar na porta, mas não vai conseguir entrar. Porque é preciso, além do esforço para chegar lá, é preciso passar pela porta estreita. Alguém já me disse algumas vezes: o senhor insiste tanto em Jesus Cristo, que tem de entrar na vida da gente, que ele tem de ser o nosso guia, que só ele e mais ninguém. Mas eu sou uma pessoa boa, nunca briguei com ninguém, nunca fraudei ninguém, diz a pessoa. Sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom irmão, sou um bom marido, sou um bom comerciante, cumpro os meus deveres, dou esmolas, atendo a todas as pessoas, sou polido com todo mundo. Você está andando pelo caminho do reino, você está se esforçando. Só que a segunda condição, passar pela porta estreita, esta você precisa cumprir. Porque não basta só você se esforçar. São duas as condições. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. O esforço é aquele que todo mundo faz para trabalhar direitinho, para ser honesto, para ser bom marido, bom filho, bom pai, para ser bom irmão, para ser bom comerciante, para ser um bom cidadão. Isso é o esforço que se faz para chegar no reino dos céus. Mas para chegar lá, nós temos de passar pela porta estreita. E qual é esta porta estreita? Aí que vem o segredo. Esta porta estreita é o próprio Senhor Jesus quem nos ensina. É o próprio Senhor Jesus quem diz quem é a porta estreita. Se nós formos no Evangelho de João, no capítulo 10, Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos encontrar lá a declaração de Jesus de quem é esta porta. João, capítulo 10, Evangelho de João, no capítulo 10, e nós vamos encontrar no versículo 7, que Jesus diz assim: pois lhes afirmo de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9, ele torna a repetir: eu sou a porta de Jesus. Então não há dificuldade de nós entendermos que para nós ganharmos o reino dos céus, nós temos que fazer muito esforço. E Jesus diz que são muitos aqueles que se esforçam, mas não conseguem passar pela porta estreita. Ou seja, são muitos aqueles que se esforçam, que são bons cidadãos, que são bons pais, bons filhos, que têm uma vida limpa, uma vida maravilhosa, não dão cheque sem fundo, não enganam ninguém, são esforçados para chegar no reino dos céus. Só que não conseguem passar pela porta. E quem é a porta? Jesus diz em João 10, eu sou a porta das ovelhas, no versículo 7. E ainda no capítulo 10, no versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Então, quem quiser entrar no reino dos céus, tem de fazer duas coisas: esforçar-se, dar todo o seu esforço, fazer força para chegar à porta, e da porta estreita, e depois tem de passar por esta porta estreita. Então, meus amigos, ninguém vai chegar no reino dos céus se não for através do Senhor Jesus, porque é só Ele e mais ninguém que é a porta estreita, e ninguém tem a chave desta porta, porque a chave desta porta, a própria porta, é o Senhor Jesus e mais ninguém. Jesus disse ainda no Evangelho de João: ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então é muito claro, Jesus deixa, é muito claro, mas muito claro mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. E eu sou a porta, diz Jesus.
Eu sou a porta das ovelhas de Jesus. Então não há dúvida nenhuma de que depois do esforço que nós fizermos para subirmos a ladeira íngreme do reino dos céus através do esforço, nós temos de passar pela porta que é Jesus. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã, porque ninguém tem a chave dos reinos dos céus a não ser o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu, diz Jesus, sou a porta das ovelhas. Jesus ainda diz, eu sou a porta. Muita gente ensina que os santos nos levam aos céus. Muita gente ensina que Maria nos leva aos céus. Muita gente ensina que o Pedro tem as chaves da porta dos céus. Isto tudo é um ledo engano. Isso tudo é um engodo. Isso tudo é uma questão errada para enganar o povo de Deus. Para que o povo de Deus seja enganado. Porque há um só caminho. Há uma só verdade. E há uma só vida. E há um só que nos pode levar para os céus, que é o Senhor Jesus. E há um só que é a porta estreita pela qual nós temos de passar, se quisermos entrar no reino de Deus. Esta porta estreita se chama Jesus. E o que está escrito aqui na Escritura Sagrada? Está escrito assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que não me confessar aqui diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. Ou seja, não passará pela porta estreita. Ou seja, não conseguirá entrar no reino dos céus. Simplesmente por quê? Porque não passou pela porta estreita que é Jesus. É muito sério, Jesus não brinca com essas coisas. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das portas. Eu sou uma das formas que vocês têm para chegar ao meu Pai. Não, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai de Jesus senão por mim. Então nós nunca vamos conseguir chegar no reino dos céus se nós não tivermos passado por Jesus. E o que acontece aqui? O que ele diz? Ele diz assim, muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. E aí quando for fechada a porta, aqueles que vão ficar de fora vão dizer assim, Senhor, abre a porta, Senhor. E Jesus vai dizer, não sei quem são vocês. Ah, nós somos de São Pedro, nós somos filhos de Maria, nós somos filhos de Santo Antônio, nós somos congregado mariano, nós somos isso e aquilo. Jesus vai dizer aqui, ó, não vos conheço, apartai-vos de mim, não vos conheço. Meu irmão e minha irmã, se você pensa que está no caminho do céu, através de Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, São Benedito, São Jerônimo, Santa Gertrude, Santa Genoveva, Santa Efigênia, Santo não sei das quantas, você está redondamente enganado, porque só um é que nos leva ao Pai, que é o Senhor Jesus. Está escrito no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. A palavra de Deus é clara, claríssima. Nunca Jesus mandou que houvesse intercessores, nunca Jesus autorizou alguém para falar com ele em nome de outra pessoa. Jesus nunca mandou ninguém invocar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Noé. Jesus nunca mandou invocar essas pessoas que seguramente receberam a salvação. Ah, mas como é que receberam se não conheciam Jesus? Pois é, mas Jesus, está bem escrito nas Escrituras Sagradas, no dia da sua morte enterrado, ele foi à mansão dos mortos. Fazer o que lá? Pregar para os mortos que não o haviam conhecido. E aqueles que o aceitaram lá, naquele momento, naquela hora, foram redimidos e foram salvos. Jesus então diz
que só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o homem. E aqueles que estiverem na porta dos céus, coitadinhos, certos de que vão entrar, porque se esforçaram, porque tiveram uma vida honesta, porque tiveram uma vida exemplar, porque foram exemplos de cidadão, porque simplesmente foram direitos, honestos, decentes, né? Se esforçaram. Mas Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Agora, aqueles que praticam iniquidades não entram no reino dos céus. Vamos ver aqui agora quem são aqueles que expressamente não entram no reino dos céus. Isso aqui está na Escritura Sagrada, a Escritura dos católicos. A Escritura dos católicos, não é só na Escritura evangélica, não. A Escritura dos católicos. Está aqui bem claro, mas bem claro. Quem é que entra, quem é que não entra no reino dos céus. E diz aqui, Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, está escrito aqui: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então não entram no reino dos céus os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros e os idólatras, aqueles que cultuam imagem, aqueles que cultuam santos e santas, aqueles que não se entregam diretamente a Jesus. E no capítulo 22 está escrito assim: ficam fora do reino dos céus os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os mentirosos. Então, Jesus é muito claro. Ele diz: estão excluídos do reino dos céus esse tipo de gente. Estão excluídos esse tipo de pessoa. Estão excluídos aqueles que são cães, que são feiticeiros, que são impuros, que são assassinos, que são idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Esses estão excluídos do reino dos céus. E aqueles que praticam iniquidades. O que é uma abominação? O que é uma iniquidade? A idolatria, o culto aos mortos, a necromancia é uma abominação, é uma iniquidade. O Senhor não quer, o Senhor não gosta, o Senhor não aceita. E aqueles que cometem iniquidade não entram no reino dos céus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito clara a Escritura Sagrada. E nós temos a opção. Ou continuamos alguns na vida da idolatria, ou continuamos alguns na vida da abominação, na vida de culto aos mortos, da necromancia, da idolatria, ou então entramos pela porta, pela única porta que existe, que é a porta que se chama Jesus. Eu peço a Deus que você conheça Jesus o mais depressa possível, para que você possa entrar pela porta e Jesus vai dizer: eu te conheço, meu filho, eu te conheço, por isso que você pode entrar no meu reino. Que Deus os abençoe. Amém. Assim seja.